começando. Bom dia. Bom, na live de ontem, nós conversamos um pouquinho sobre a forma como as crianças adquirem a linguagem, tá? E a gente viu que essas crianças, elas passam por etapas nessa aquisição. Então, as primeiras etapas, elas são essencialmente orais, então a criança vai ouvir as pessoas falando, vai entrar em contato com esses sons, depois ela vai tentar balbuciar, vai tentar reproduzir esses sons, tá? Então, tudo ali fica na oralidade. E depois entra a parte artificial, digamos assim, que a criança vai entrar em contato com os sinais gráficos. Então, os símbolos, e aí a criança vai aprender a ler, vai aprender a escrever. Depois, eu coloquei 4 pontos aí para vocês, que são os pontos que vão nortear as nossas atividades. Esses pontos são, o primeiro deles é a consciência fonológica, então é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar com as crianças, que consiste em treinar o quê? O ouvir e o falar corretamente. A atividade que a gente fez ontem, ela se baseia nesse ponto aqui, ela vai focar nisso aqui. Então, quem viu, quem aplicou, percebeu que a gente colocava, a gente tentava formar pares a partir do som do nome das figuras, né? Então, tinha lá o abacaxi e o índio, então esses dois não formam um par, porque começam com sons diferentes. Então, o abacaxi vai formar o par com o avião, o índio vai formar o par com impressora. Então, a criança tem que repetir a palavra, perceber o som para poder executar a atividade. O segundo ponto que vai nortear aí as nossas atividades é o enriquecimento do vocabulário. Então, a gente vai apresentar para a criança a maior diversidade possível de palavras e de construções frasais, o significado dessas palavras, né? Então, a gente vai investir cada vez mais aí no enriquecimento do vocabulário. O terceiro ponto é o reconhecimento e decodificação dos sinais gráficos. Aí é o que a gente conhece como alfabetização propriamente dita, tá? Então, quando a gente fala assim, alfabetização, o que as pessoas pensam? Nas letras. Então, nesse ponto, a gente vai apresentar os símbolos para as crianças, então fazer com que elas conheçam os símbolos gráficos, os seus respectivos nomes e os seus respectivos sons. E por último, que vai envolver todos os 3 pontos anteriores, que é a memorização. Então, a memorização, o treino da memorização vai ajudar a criança a guardar as palavrinhas que ela aprendeu, né? Então, esse vocabulário, ela vai entrar em contato com ele, ele não vai se perder, ela vai ajudar a criança a se lembrar dos sons, das letras, enfim, a memorização vai ajudar em todas as etapas, a gente vai trabalhar isso também. Na live de hoje, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o segundo ponto, que é o ponto do vocabulário, do enriquecimento do vocabulário, tá? Uma das formas de enriquecer esse vocabulário e que eu acho que é a melhor, tá? A mais eficiente é a leitura em voz alta. Então, eu falei ontem que uma das formas de trabalhar essa questão de vocabulário com a criança é conversa e a outra é leitura em voz alta. Então, as duas aí mais comuns, né? Mais acessíveis, assim. E hoje eu vou focar, então, na questão da leitura em voz alta. E aí eu trouxe alguns questionamentos aqui que podem surgir, e aí, com base nesses questionamentos, a gente vai conversando um pouquinho. Bom, o primeiro questionamento aí é o que é a leitura em voz alta, tá? Eu acredito que muitos de vocês aqui já têm ouvido isso, mas não custa repetir, né? Bom, a leitura em voz alta é aquela na qual o adulto lê páginas de uma historinha para a criança ouvir.
Então, é aquela coisa que a gente vê, antes de dormir, vai ler uma historinha para criança e tal, e isso faz muito sentido. Essa leitura, ela pode variar de poucas páginas a capítulos inteiros de livros, tá? Isso vai depender da idade da criança. Então, se a criança é muito pequena, ela provavelmente não vai conseguir ficar ali ouvindo um capítulo inteiro de um livro. Então, você vai ler poucas páginas ou vai ler um livro pequenininho, tá? E vai depender também da receptividade da criança. Então, mesmo crianças maiores que são capazes de focar a atenção por mais tempo, e aí poderiam ouvir um capítulo inteiro de um livro, depende muito do hábito, se a criança já tem um hábito ou não. Então, assim, uma criança, por exemplo, de 5 anos, que está começando o hábito da leitura agora, você vai começar hoje, por exemplo, a ler para essa criança, provavelmente ela vai ter menos paciência para ficar ali ouvindo essa história, ouvir um capítulo inteiro, tá? Ao passo que uma outra criança de 5 anos que já tenha esse costume com a leitura, ela vai permanecer ali mais atenta por mais tempo. Então, vai depender muito mais do hábito da criança do que propriamente da sua idade. Então, cada um vai observando isso, tá? E é importante ressaltar também que esse hábito aí da leitura em voz alta, ele pode ser feito em qualquer horário, tá? A gente tende a associar aí com a hora de dormir, que é uma hora de relaxamento e tal, mas ele pode ser feito em qualquer momento. Então, não é porque você não vai poder ler à noite para criança na hora de dormir que você vai ficar sem ler. Você pode ler de manhã, pode ler depois do almoço, enfim. Daí é cada um que vai definir, tá?